veterinários, Márcio, eles estão trancados em trabalhar 12 horas por dia que nem um cavalo e nunca vê o dinheiro no final do mês. Eu te digo assim, quem abre um negócio no Brasil é herói, em qualquer área. Se você vê quantos fecham a porta no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, é um número gigante. Não, eles vieram também com a mentalidade de faça um bom trabalho, boca a boca faz o resto. Como muitos veterinários têm hoje em dia. E aí a gente entendeu que não ia funcionar. Olá, veterinário, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mais Vet Boss Cast, o podcast que ajuda você aí que é veterinário ou dono de uma clínica veterinária a ter um negócio altamente lucrativo sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Cláudia Salvalo. Eu sou a Letícia. Eu sou Márcio Fressi. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a projeção da comunicação na veterinária nos últimos 40 anos de carreira, né, Lê? Hoje é um episódio mais especial, a gente está convidado aqui, né, o médico veterinário Márcio Fressi, que é um médico veterinário formado no Centro Agroveterinário de Lages, a UDESC, CAV, em 82, e especialista em clínica e cirurgia de pequenos animais, também no CAV em 98, produção de animais de ruminantes em Lavras, Minas Gerais, higiene e tecnologia de alimentos pela Unisul, funcionário da Cidesc, de 82 até 2010, e atualmente presidente da MCA. nosso chefe. Nosso chefe. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Agora a gente quer que você se apresente. Como tu gostaria de ser apresentado mesmo? Eu sou Márcio Fressi e já nasci no Barão, me criei aqui, servi o exército, aí saí para estudar e voltei e acabei sendo acatado pelo serviço público, que foi assim uma grande experiência, foi bem interessante, digo que também tive bons momentos lá. Comecei na prefeitura de Jaguaruna, depois Cidasc, e migrei por todos os municípios. Então, por uns 20 anos eu me dediquei só a grandes animais, fazia clínica de grandes, equinos e bovinos, ruminantes, obstetrícia. Fiz um curso de especialização em Minas Gerais para me dedicar mais à área de grandes. E mais uns 18, 20 anos depois, o serviço público vai engessando, tu vai ficando limitado dentro de uma bolha, imunizado, estanque. E eu saí em busca de desafios. Aí, a partir de 90, eu comecei a dar um olhar para a clínica de pequenos, que na realidade as pessoas sempre nos procuravam, que a gente fazia na informalidade. E essa informalidade foi migrando para o formal. Aí, 1998, eu digo assim que foi o divisor de águas. Eu fiz um curso em Lages que chamava-se Especialização em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais. 98 eu tinha 8 anos. 98. Mas aquilo que em 1998 era uma especialidade, eu diria que hoje eu seria o generalista nessa área, um clínico geral, porque a medicina veterinária evoluiu muito e cada módulo que eu fiz, foram 24 ao longo de 2 anos, isso em 97, terminou em 99, cada módulo ele geria uma especialidade. Então a gente deu uma afinada na gaita e melhorou a clínica geral. E a partir dali a gente começou a participar de eventos, de congressos com mais assiduidade. Então foram quase 10 anos atuando em grandes, focando em grandes, para depois participar, começar a focar em pequenos. Para começar a focar em pequenos. Na realidade eu nunca larguei a minha maleta, eu ia para a praia, para qualquer lugar, eu tinha os meus medicamentos de emergência, os meus fármacos. Para grandes. Para tudo. Tinha municiado, ia para a praia levar os meus instrumentais, não. A minha cesta básica para fazer um atendimento qualquer, dar uma orientação para a pessoa. No serviço público as pessoas geralmente são mal atendidas, isso aqui é uma farpa até que eu estou jogando, né? Você vai em qualquer setor, parece que, com raras exceções, parece que você está fazendo um favor. Parece que eles estão fazendo um favor, na realidade eles são nossos funcionários. E aquilo me incomodava, eu comecei a dar uma atenção para as pessoas que chegavam. Fazer o teu diferencial. 5 minutos a mais, uma conversinha a mais, oferecer um café e tal. E essas pessoas passaram a nos procurar fora de hora para resolver alguns dos seus problemas do dia a dia do cachorro, do gato, da vaca,
do equino, e assim a gente foi expandindo o leque, e o nosso atendimento, ele era multidisciplinar. Um dia É que na fazia uma verdade castração de cavalo. tu entregou mais do que se esperava de um serviço público, né? Isso É. gerou relacionamento que gerou vendas. Isso, então fazia obstetrícia de bovinos, atendia infecto-contagiosas, e o serviço foi avançando, e pouco a pouco eu tive que deixar aquela fatia de atendimento de grandes animais, porque tomava muito tempo, deslocamento, e aí tu começa a eleger um caminho. Eu acho que o importante é as pessoas construírem o seu caminho, a sua maneira, e o caminho tu constrói em função dos obstáculos geográficos. Não quer dizer que tu cria um caminho e tu chega lá. Tu cria Exato. um caminho, encontra uma pedra, faz um desvio, mas segue naquela direção. E foi assim que eu fiz. Então, o serviço público trabalha muito a defesa sanitária animal. Essa era a ferramenta principal. Não importa fazer um procedimento cirúrgico, nada disso aí era o foco. Fazia quem tinha paixão pela atividade. Quem queria além também, né? Faturar E mais. fora de hora, eu digo assim, para algumas pessoas o dia tem 6 horas, muito funcionário público, setor forense trabalha 6 horas, para outros o dia tem 8 horas, para mim é 25 horas. Porque eu ia dormir pensando no que ia fazer no dia seguinte, mas isso, quem gosta do trabalho e da profissão descansa o ano inteiro. E vale ressaltar que tu participou da erradicação da Febre aftosa. Da febre aftosa. Eu até falando um pouco de... Febre aftosa é uma doença que a vaca tem. Eu tive aftosa, pra te ter noção. É uma zoonose, né? É uma zoonose. Eu tomei leite contaminado da São Paulo criança. hoje. E tive... São Paulo hoje, mais de 20 anos depois de Santa Catarina, está fazendo a última vacinação da febre aftosa. Então Santa Catarina também, eu quero dizer que é um estado de ponta, né? Saiu na frente. Santa Catarina é melhor que a média, a gente tem que entender isso aí. E na história política do Brasil, de 82 a 92, eu diria que foi a década perdida. Sim. Foi a transição dos militares para um governo civil, que começou lá com o Sarney, daquela forma atabalhoada que todo mundo conhece. E a partir de 90, a partir do Código de Defesa do Consumidor, a partir da Constituição de 1988, tudo mudou. E Santa Catarina mudou muito rápido. E aí o Estado de Santa Catarina entrou num trabalho forte de erradicação da febre aftosa. O Estado e o Brasil viviam uma vergonha sanitária. Depois veio o Plano Nacional de Erradicação de Tuberculose e Brucelose, anemia equina, peste suína clássica, e eu participei muito desse processo na minha área. Mesmo participando ativamente disso, tu já começou em que ano que tu começou a empreender fora da Cidasc, Márcio? Eu sempre tive uma atividade fora. Sempre trabalhou Sempre eu... em 2 empregos. Eu sempre fiz alguma coisa além do muro, além do enlatado, aquele do serviço público, toda a vida. Mas eu diria assim, uns 10 anos depois. Porque tu via que tu chega no teu limite, não tem mais progressão. Trabalhando muito ou pouco, tu vai ganhar aquilo. E tu queria mais? Eu acho que querer mais não é um pecado, né? Não. Eu acho que a ambição, ela tá no leque de tu estudar mais. A melhorando a pergunta, cobrado. tu viu que tu podia mais? Sem dúvida, eu acho que a vida é muito curta para ser medíocre. A vida é muito curta. Não pode, aquilo que tu ganha prontinho, eu não vou consumir aquilo que eu ganhei. Eu tenho que construir o meu caminho, tenho que trabalhar, e eu segui nessa linha aí. Ir atrás, né? Ir atrás, e eu até digo assim que trabalhar não é um sacrifício. Trabalhar mais que 8 horas por dia é sadio, é promissor. E o que tu viu naquela época, em 90 e poucos, que ninguém tinha visto ainda na veterinária, que tu começou a construir teu patrimônio? Foi interessante, eu saí de Lages e fui fazer uma consulta oftalmológica em Criciúma, um médico bem famoso, não vou citar o nome dele, lembro, mas não vou citar. Ele
o que tu faz e tal? Não, eu sou médico veterinário de serviço público. Ah, não, mas o teu futuro é pequenos animais. Ele O falou. mercado está migrando para pequenos animais. Pequenos animais é o futuro. Nos Estados Unidos, entre as profissões de grande satisfação econômica, está a medicina, como em qualquer lugar, está a medicina veterinária e algumas engenharias. O bem-estar animal, o acolhimento ao animal de rua está se Sim. vendo a cada dia. Tá aumentando, Ele está né? crescendo. Em 80 e 90, vamos chutar 90 mais ou menos, se falava que o Brasil deveria ter um animal de estimação para 10 habitantes. E os países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, estavam em torno de um animal para 5 habitantes. Então, nós tínhamos um potencial gigantesco e acredito que hoje, Era nos para grandes cada centros, 5, né? hoje nos grandes centros, Agora acho que até o contrário. tem mais. Na verdade, hoje o IBGE, a última pesquisa do IBGE nos mostra que dentro dos apartamentos tem mais pets do que crianças. É um novo mundo, né? Muita gente hoje em dia prefere ter pet do que crianças. A responsabilidade é menor, Uhum. os gastos são menores. Não que seja nulo, porque Uma coisa pet não dá é. muito É porque trabalho. a gente tanto. tem que entender que houve uma mudança no comportamento, perfil social. no perfil social. Antes a mulher era criada para Para casar e ter filhos. Aham. Hoje é cada vez mais crescente as mulheres que dizem que não querem ter filhos. Famílias numerosas migraram para famílias pequenas. E aí aconteceu outro movimento. A gente está falando de veterinário de Uhum. instinto. A mulher tem um instinto de cuidar, Uhum. mas ela não quer ter filhos. O que ela vai cuidar? Ela acaba aderindo aos pets. Quantas pessoas que tu vê, não gosto de gato, não gosto de cachorro. De repente, De repente, vou dar, coitado, comidinha, aí vem pra dentro de casa. Não. E aí, a longevidade está maior. não dá para negar que o bem-estar, a satisfação das pessoas é muito grande quando aumenta a inter-relação homem-animal. Independente de zoonoses, dos impactos sanitários que eu vi no passado, eu tenho um passado de saúde pública e um passado de muito mais olhar para o bem-estar animal. Então é assim, famílias pequenas, crianças com algum tipo de deficiência, que o cachorro e o gato tem uma interação muito grande e contribui na recuperação. O idoso que teve uma perda, o idoso que perdeu um animal e aquele cachorrinho ficou para outra família, Ainda acabou podem- sendo Tu e a tua esposa, daqui a pouco vocês estão entrando em que fase? Do ninho vazio. Já tem 2 cachorras lá. Que então, assim, os idosos, as pessoas, os filhos estão saindo de casa mais tarde, mas saem de casa uma hora. E as Sim. pessoas ficam sozinhas, que entra a síndrome do ninho vazio. Aí entra aquela tiazinha que é aposentada, que ela talvez não tenha o dinheiro que o cara que chega de Spitz de Hilux tem. Mas ela chega com o dinheirinho amassadinho do aposento que ela juntou para castrar, para vacinar. Então a gente está tendo várias vertentes do comportamento humano que levam à adoção de um pet. Exatamente. Olha que interessante. a mudança no comportamento social e na condição econômica tem um papel importante. Quando eu nasci, se falava em crise. E daqui a 100 anos, depois que eu morrer, vai continuar se falando em crise. Mas a qualidade de vida aumentou substancialmente. Então, na nossa infância, estou falando aqui com nós todos, né? O cachorro comia o que sobrava, morava na rua. Hoje o cachorro come uma comida mais cara que o ser humano. No Rio Grande do Sul se fazia polenta. Exato. O cachorro campeiro, o cachorro de sítio come o que sobrou e come o que o porco come, né? Aquele baleião lá de comida. Ou vai caçar. Ou vai caçar também. Tinha arroz no mercado que chamava arroz bom para cachorro. Que desastre, né? Então essa evolução na qualidade de vida das pessoas possibilitou gastar mais com os animais. E eu não estou falando de pouca coisa, estou falando de um mercado que está se agigantando. Não que esse gigantismo tenha vindo para mim, eu estou dizendo que está sendo compartilhado com todo mundo. Mas tu viu isso é muito antes? forte a migração.
tu foi um dos primeiros veterinários da cidade. Que focou em pequenos, né? O que tu viu ali? Ou aconteceu? Eu acho que aconteceu. Eu entrei na atividade atendendo pequenos animais, como atendia uma vaca de leite na beirada da cidade, cavalo de estimação também, cavalo de campo, fazia obstetrícia. Atendia todos. Depois eu vi que eu gastava muito tempo deslocando 20, 30 quilômetros para atender uma vaca parindo, fazer cesariana. E ganhava talvez menos. Sem dúvida, né? O tempo, com o passar do tempo, eu sei que eu vou ter menos tempo de vida, eu vou ter que gastar melhor o tempo. Então eu passei a gastar mais tempo atendendo em casa, porque eu já tinha uma fatia construída. Então eu fui pouco a pouco abandonando atendimento à agropecuária, responsabilidade técnica, tive algumas. Tu viu algo... E foi selecionando no balaio de laranjas maiores e menores aquilo que me era mais promissor. Acho que aí que tá, tu viu algo que os veterinários hoje ainda não veem, muito deles, ticket médio para o cliente. O que tu tinha de margem de lucro e o que tinha de ticket médio, porque tu entendeu que o teu tempo era caro. Exato. E dentro disso tudo, uma coisa que tu sempre me contou que me chamou a atenção é que tu usava a oportunidade de aprender sobre comunicação naquela época, que ninguém falava. Até porque ele estava falando ali de serviço público, né? Que ele já dava mais uma atenção pro público do que os outros. Não, mas tu não entendeu. Ele fazia curso de comunicação naquela época. O que hoje tem gente que ainda não dá bola, ele em 90, 80, 90, já olhava para isso. Eu vou contar como é que surgiu esses cursos aí. O serviço público, o Serviço de Defesa Sanitária Animal, ele vende uma mercadoria que gera insatisfação. O que é insatisfação? Tu agir como fiscal, no frigorífico, numa estrada, no trânsito, saber se aquela carga está com o documento sanitário, saber se o caminhão do cara está lavado e descontaminado antes de subir a serra para buscar boi. Então a abordagem desse tipo de perfil mais casca grossa exigia um comportamento de comunicação muito forte para tu não bater no rochedo. Então nós tínhamos que vender uma ferramenta pouco conhecida, vender um trabalho. Imagina eu dizer para a Letícia, teu cavalo está com anemia, tu tem que fazer sacrifício sanitário. Não, mas eu não quero fazer. Não, mas eu tenho que fazer. Aí tu explicava os riscos para a saúde. A tua vaca está com brucelose, tuberculose, tem que sacrificar. Tu vai perder. Em parte o Estado te indeniza, mas a tua família vai ficar doente. Então esse tipo de abordagem de comunicação exigia estudo, preparo. E existiu o preparo para essa abordagem individual e massal também. Ia-se fazer uma campanha de vacinação antirrábica ou de aftosa. Eu usava a escola para as crianças levarem para os pais. A criança é muito fértil no sentido de receber uma informação e levar ipsis literis para casa aquilo que E martelar, né? o veterinário falou, martelar. Então eu fazia essa comunicação de massa, usava o jornal e usava a rádio. Então tu estava usando, sem saber, tu estava usando os itens da neurociência, que é a repetição para gerar memória no teu nome quando o assunto é veterinária. Tu estava na rádio, tu estava na escola e tu estava no jornal. Então quando tu falava em veterinário, era Márcio. Acabava martelando e aquilo... falem mal, mas falem de mim. Só acabava lembrando, gostando ou não. E o mais interessante, tu não gastava R$1 para estar lá. E até tinha uma fatia de dinheiro que o Estado destinava para gastar com publicidade. Na cidade. E ninguém queria estar lá. Ninguém queria, porque para fazer qualquer tipo de trabalho, tu tem que estudar, tu tem que preparar um script, uma matéria, ir no rádio falar. Ninguém queria fazer além do horário de trabalho. Exatamente. Então isso gera... Alguns fizeram também, sem o propósito que eu tinha, né? Mas eu tinha um pensamento. Trabalhei em Braço Norte, atendia um caso positivo de raiva, eu gerava uma matéria para o jornal, mandava, orientando as pessoas.
Então, tu ia numa propriedade, o pessoal tinha lido o jornal, tinha ouvido o rádio, não, senhor Omar, tinha ouvido, falou aquilo e tal. Então, notei que aquilo... Conta aquela história que tu me contou da... É. que era da faxineira? Eu fui numa propriedade um dia e bati na porta, me apresentei, aí diz a mulher lá, que eu considero nobre como qualquer profissão, faxineira, o senhor aqui é o Dr. Márcio, eu não perco um programa seu, eu sempre ouvindo o senhor na rádio. Então, eu achei assim satírico, engraçado, porque a humildade, né? Mas e esse horário que nós tínhamos eram os horários mais baratos, era sábado 9 da manhã, das 9 às 10, 1 da tarde, horário que ninguém ouve. Mas a gente gerava uma gravação no mini disc, você nem sabe o que é. Um pequeno gravador. Então a gente preparava a matéria para rodar em 15 minutos. E tinha chance de errar e acertar até fazer. Sim. Se tivesse um erro, voltava e regravava. Gravava de novo. Na fita? Nesse disco. Era um disco? Não, já era além da fita, já era mais Não tinha CapCut nessa época. Então eu gravava essa matéria e ela ia simultaneamente para 3 rádios. Toda semana. Isso foi por 15, 16 semanas. Então é natural que, fora as outras abordagens de jornal, alguma coisa que eu achava assim que saía do tom no consumo, consumir produtos in natura, colonial, sem a devida inspeção, eu dava um alerta. Pegava aquilo que era do dia a dia das pessoas. Uma ferida. Pegava na surpresa, nossa, vou comer um produto orgânico, nossa, orgânico cheio de coliforme fecal. Então eu botava pimenta, porque isso é um atrativo. E teve, interessante, eu gerei uma matéria para o jornal sobre produto colonial, e nesse dia a cidade tinha uma matéria paga, e a matéria paga foi para a última folha e a minha foi para a capa. Então eu achei muito interessante, né? Mas sabe o que tu fez aí? Ele trabalhou o dia a dia, porque eu sempre falo pro veterinário gerar conteúdo. Só que eles vão lá e dizer, o seu cão sofre de coprofagia. Não, tem que ser o dia a dia. A dor do cliente, o que ele vê, porque a maioria acha graça o cachorro arrastar a bunda no chão. Não sabe o que é venenoso. Então quando a gente traz isso pro dia a dia e aquilo chama a atenção, tipo, eu já vi mesmo, já vai ter maior interesse. Então ele já fazia isso o arroz, o macarrão sem a pimenta e sem o tempero não tem graça nenhuma, né? Então eu acho que, assim, oportunidades, dia do veterinário. Uma semana eu preparava a matéria, passava nas rádios, lembrava. Então essa chamada, tu tem que estar em qualquer lugar. Tu vai no boteco, na missa, na procissão, no velório, tu vai encontrar alguém. Tu tem que estar presente em qualquer lugar. Tem que fazer trabalho. Isso é trabalho, eu digo assim, que isso é trabalho também. Mas foi interessante que, até me alongando um pouquinho, na cidade que nós tínhamos uma estagiária de jornalismo. E obrigatoriamente ela queria prestar serviço e o pessoal estava andando e andando, né? Deixa nós de lado. Isso, mas eu vou tomar o teu tempo. Tu não podia fazer uma matéria, contar a história de um bichinho no rádio? Eu disse, história de bichinho está muito fraco, né? Aí eu pensei, disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a construir uma matéria e contar uma história tipo uma novela, desde os primórdios. Aí eu comecei o primeiro capítulo da historinha, eu contei sobre o processo de domesticação dos animais. Isso foi lá dos egípcios, mais de 10 mil anos antes de Cristo, quando o animal começou a ir atrás do ser humano para comer a reba de comida. Então era uma simbiose. E eu fui contando. E aí depois eu contei da fase da reprodução, depois o controle com os filhotes, depois o filhote tem que tomar as vacinas, depois os infectos contagiosos, e essa novela foi ganhando repercussão. Foi ganhando capítulos. Quando eu entrava no capítulo, eu dizia, na semana passada a gente falou sobre aquilo, tal, e quando eu terminava, no próximo a gente vai falar sobre esse assunto, porque tem correlação com esse aqui. Eu não deixava acabar.
Tu deixava eles com curiosidade para ver o próximo? Jogava o anzol para que ficasse preso na isca. Uhum. E assim esse programa, até que eu fui tirado do ar, porque aí gerou uma ciumeira, porque aquela matéria... As pessoas esperavam por ela. Esperavam por ela e aí alguém achou que aquilo era interessante, por que eu não vou ocupar também? E aí eu acabei saindo fora. Eu também fui assim, aqui no sul do estado trabalhei em vários municípios, trabalhei em barreira sanitária no oeste, na serra, então a gente andava bastante, né? Quando eu era deslocado para um trabalho fora, para um curso, eu arrastava os meus materiais e aproveitava estudar no tempo de ociosidade. Sim. Sempre foi intencional. Sempre, sempre. Então, ia para uma barreira sanitária, para um evento qualquer, uma feira agropecuária, que eu sei que ia ter momentos de tempo, eu estava lendo e resgatando as informações que eu não tinha tempo para ler no dia a dia. Então, assim, eu acho que o aproveitamento do tempo é sagrado. Essencial. Mesmo no lazer. Uhum. Eu vou tomar cerveja o dia inteiro até 4 da manhã, depois, todo dia, eu tinha um amigo meu, ele disse... Eu agora estou aposentado, eu assisto filme até 3 da manhã, acordo às 10 porque eu não tenho horário. Eu disse, meu Deus, doutor, será que eu estou aí? Eu fiquei no purgatório, será que eu estou errado? Não passou 2 anos, o cara já tinha brigado com a mulher, porque ninguém tolera um bêbado que bebe todas, depois acorda, vai dormir 3 horas e acorda às 10 da manhã. Que dia é esse, né? Então é uma metodologia, né? Propósito também, né? Não quero dizer que isso seja o correto, estou dizendo que foi a estratégia que eu adotei. Sim. Tá, e adotando isso, a comunicação, na rádio, ficando famoso aí, Não. como que isso levou até iniciar? Não, você tem que ver as fãs dele quando chega umas fãs aí, que olha, como que isso levou até a decidir, poxa, vou abrir MCA, quero transformar a minha renda extra numa empresa. De fato. Eu tinha uma preocupação, eu ia comprar, na época não comprava um computador e nem tinha como fazer busca em PDF ou no computador ou no celular e tal. A informação era comprar um livro, então cada matéria tinha um livro. Amanhã eu vou morrer, esse livro vai ser tudo jogado fora, né? Que pena, né? Se alguém desse continuidade. Mas eu pensei também, ninguém deve copiar aquilo que o pai fez, a criança tem que fazer aquilo que a intuição diz. Se meu filho resolver ser piloto de avião, ia investir no paraquedas, no asa delta. Sabe o que o filho dele queria ser quando criança? Gari. Podia ser dono de uma empresa de limpeza Podia pública, também, né? E aí eu pensei, mas eles podiam fazer medicina na época, tinha possibilidade até de patrocinar o curso, uma engenharia, sei lá o que eles pensam, não, gente. Eu trabalho Então, olha só, a veterinária te levou, porque aí no fim até então, beleza, atendi em casa, mas a veterinária te levou a ter outros negócios, levou a ter bois, levou a ter imóveis para ter um outro tipo de renda, e levou, então hoje a gente pode dizer que tem 3 tipos de negócio. Pequenos negócios. Mas são negócios, coisas, porque hoje a maioria dos veterinários, Márcio, eles estão trancados em trabalhar 12 horas por dia que nem um cavalo e nunca vê o dinheiro no final do mês. Só que tu pegou a veterinária e o poder da comunicação que ninguém queria olhar e fez ela crescer. Tu formou 2 filhos veterinários e não só tu formou eles até o mestrado. Quem bancou foi tu. E aí depois eles começaram a ir para os negócios. Sim. E aí, e a pergunta que não quero calar é, o que o Márcio, da veterinária, que não valorizava tanto o cachorro há 40 anos atrás, o que o Márcio, que saiu de grandes e virou generalista nos pequenos, construiu esse patrimônio, o que foi que aconteceu, que tu fez, que tu viu, que até hoje muitos veterinários não viram, que te levou a construir esse patrimônio. E sem contar que esses veterinários hoje têm acesso a mais De facilidade, graça! de graça. Sem dúvida. Né? Na época era, como você falou, comprar livros, né? Ir atrás de artigos e até E mesmo... cursos na capital, Exato. tudo pago. Tudo era difícil, não existia. Hoje, durante a pandemia, a gente aprendeu que eu estudei muito na pandemia, né? Aproveitou. A gente comprou curso aqui em equipe e pirateava entrava no link do... Compartilhava acesso, não pirateava. Compartilhava, Compartilhava acesso.
dividia. E pagava metade, né? É. Então, possibilitou estudar bastante. Então, eu fui assim... na realidade, eles não copiaram. No passado, um pai que era analfabeto, o filho fazia o primário e o pai já ficava Já satisfeito. evoluía. Daí, algumas décadas depois, o filho fazia o segundo grau, o pai dizia, ele tem que fazer faculdade. O pai fazia o segundo grau, o filho tem que fazer faculdade. Eu fiz uma faculdade, na época, medicina veterinária era a única em Santa Catarina. É 220 quilômetros daqui, Lages, e não tinha um metro de chão batido, de asfalto, era chão batido. Era realmente uma viagem. E aí, eu fui... É uma profissão difícil também, na época era tudo mato, os veículos eram o Fusca, o Fiat 147, imagina sair daqui de Uno ou de Fiat para ir a São Miguel do Oeste ou para Chapecó um curso. Sofrido. Sem ar-condicionado, era bem difícil. Mas as crianças aprenderam vendo e se acostumando, vamos considerar que isso é adverso e se morar na cidade, uma vida confortável seria o sonho, não sei. Então eles foram se acostumando com a ideia e quando eles tomaram por escolha a medicina veterinária, o André primeiro, disse, André, não quer fazer medicina aqui do lado, não precisa nem sair de casa, né? Tão perto, não sei o que e tal. Aí fez para Lages, não passou no primeiro vestibular, fez na PUC, passou, e aí foi uma reengenharia, foi estudar no Paraná, um custo alto. Aí eu disse, André, tu tem tempo de te arrepender, tu não precisa ficar aí. Ele não queria mais ficar veterinário. Tu tem tempo ainda, né? 30 dias. Não, pai. Não queria conseguiu 2. É isso. Eu nem sabia que a profissão é tão penosa, né? Aí começou, e ele está lá pelo 4º ano, 3º ano de veterinária, a Karina se inscreve para fazer biologia na Univale. Aí o André, Karina, fazer biologia... é da área das ciências biológicas, mas, acompanha a gente, eu vou fazer veterinária aqui. Faz em Lages era muito disputada. Já estava bem disputada. A Karina já tinha passado, estava matriculada no primeiro semestre da Univale, Itajaí. Ela fez o vestibular sem preocupação e passou. E foi estudar numa escola gratuita, pública e de muito renome. De excelência, né? De excelência. Eu fiquei contente, claro. Então, eu morava em 3 lugares, o André em Toledo, a Karina em Lages e eu em Tubarão. Então, no início eu ia até Toledo, cada 6 meses. Depois, eu ia até Lages, o André descia até Toledo e nós nos reuníamos no apartamento da Karina. Então, e aí, à medida que eles entraram para a profissão, eles podiam ter passado no serviço público, escolhido uma atividade fora, e podiam também dar continuidade. Então eu me senti na obrigação de aquilo que estava no purgatório ir para o céu, ou aquilo que estava no limbo ir para o destino. Ou encerrar. Era um momento de decisão, ou tu para, ou tu avança, ou a gente se agrupa para ficar mais forte, ou a gente fica independente e encerra cada uma as suas vidas. E aí o que eu tinha construído de algum pouco patrimônio ao longo da vida, eu dei checkmate e construí a base física para construir a MCA. E assim eles entenderam, não, eles já tinham de propósito. E a gente inaugurou a MCA em 2015. Foi, 2015. 2015. E aí foi um cenário de sair da informalidade, a minha atividade era uma atividade individual, pequena. Na época eu não conhecia a Clarice, não tive o suporte necessário. de comunicação. Eu acho que eu não tinha nem idade para isso. Ou talvez nem tinha nascido. E aí eu te digo assim, quem abre um negócio brasileiro, em qualquer área. Se você vê quantos fecham a porta no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, é um número gigante. Não, o Sebrae já nos traz os dados, né? Então não vou nem repetir aquilo que todo mundo sabe. E tu começa pagando imposto, funcionário, conflito... Tá, aí entra um ponto muito legal. Abrimos a MCA. Ah. Aí eu já existia. Aí já estava aqui. Já estava aqui. Virou uma empresa que tinha funcionários, que agora tinha todo um processo a ser seguido além do ser veterinário.
Qual foi o maior desafio? Permanecer sendo veterinário ou abrir empresa? Porque era uma logística completamente diferente do que tu tinha lá. Exatamente. Permanecer como veterinário foi um desafio, porque a gente veio de uma escola diferente, uma idade diferente, um momento diferente. Então eu tive que criar uma reengenharia na minha profissão. Correr atrás da máquina para alcançar os filhos, porque de certa forma eu fiz uma especialização como generalista e a Karina fez residência e depois fez mestrado em clínica e cirurgia de pequenos. Então eu não vou competir com ela, nem com o André, que fez mestrado e está concluindo o doutorado em nutrição animal. São anos-luz. Não que a base é constituída por pedras mais grosseiras e o cume da pirâmide é mais delicado, envolve mais engenharia. Então, eles estão num patamar acima, mas a gente consegue dialogar com facilidade, entendendo que eu jamais vou chegar no grau de conhecimento especialista deles e nem eles vão atender as especialidades desse momento. A MCA se assessora com cardiologista, com dermato. Mas isso é velho, eu quero saber empresário. Agora desce tira o jaleco e senta na cadeira de dono. O desafio maior é tu enfrentar a economia, os altos e baixos, e tu seguir em frente, fazendo reengenharia, estudando, aprendendo, buscando estratégia para ganhar mais dinheiro, porque sem ganhar dinheiro tu não paga as contas, né? Sabia que eles não queriam fazer publicidade? Não queria, amor. E aí? O André fechou com a agência escondida. Foi. Pra te ver, né? Depois ele só chegou com o boleto pago e com a marca apresentada pra eles. Eu fiquei sabendo isso depois. Que foi aí que eu surgi. E aí a Karina dizia, não, só bota uma placa aqui, ó, clínica veterinária e tá tudo. Eles vieram também com a mentalidade de faça um bom trabalho, boca a boca faz o resto. Como muitos veterinários têm hoje em dia. E aí a gente entendeu que não ia funcionar. Não vai funcionar. Não tenho dúvida que hoje o mundo... assim, voltando à história das rádios, né? As rádios, quem é mais antigo lembra que de Tubarão tu acessava a Rádio Gaúcha ou a Rádio Tupi em São Paulo e tal. Aí as antenas foram desaparecendo, mas o canal novo, a rádio vai acabar. Aí chegou um momento que a gente só acessava as rádios locais. As antenas de alta potência acabaram. As AM e amplitude modulada, essas coisas lá, foram se acabando. Sim. E a rádio, ela fez uma reengenharia quando entrou no mundo digital. Hoje você está nos Estados Unidos e ouve a Rádio Tubal para saber o que se passa em Tubarão. Então essa é a sacada, né? Não tem mais limite. Não. E o nosso cliente, a Karina, o André, eles têm clientes que muitas vezes, através dessas ferramentas digitais de divulgação, eles acessam Florianópolis e nos procuram. Nós temos clientes até na França que fazem telemedicina com a Karina ou com o André. Então não tem mais limite. E quem não conquistar, além dos clientes locais, esses clientes virtuais, trazê-los, está fadado ao fracasso, né? Eu acho que essa é a palavra. E eu não sei o que vai acontecer no futuro, qual é o próximo passo, mas não sabemos. Mas o certo é sempre ficar se atualizando para conseguir entender, né? O que vai rolar, o que vai acontecer. Eu te confesso que muitas vezes eu discuto com o André, com a Karina, eu acho que eles estão errados, depois a gente tem que repensar. E um pouco eles acertam, um pouco eles erram também. Então essa troca de experiência com quem andou no caminho de pedra mais dura e tem a sola do pé mais grossa, também nos serve de... Mesmo assim, uma coisa que eu acho interessante, eu que acompanho de perto os três, o Márcio, a Karina e o André, o mais aberto a mudanças de crescimento no foco empresarial é o Márcio. O André e a Karina, eles são extremamente resistentes. Para mudanças. Não para mudanças, mas entender que eles têm que tirar o jaleco. Hora outra. Porque a Karina, eles têm perfis muito interessantes. O André ainda é mais parecido com o Márcio, a Karina já é mais fechada, assim. A Karina é ciência. O André ainda vai para pessoas. Mas se tu sentar para conversar com os três, e isso acontece muito, e eu exponho uma ação, como foi o Pet Valente, por exemplo, o primeiro já... Não, vamos já fazer os copos. Foi o Márcio.
A Karine e o André ainda ficaram. Tá, mas e aí? Será? E o CRM veio. Eu disse, não, vamos. A gente desenhou tudo, mas foi a primeira pessoa a aceitar. Aceitar. Então, é a questão da... Isso eu acho muito interessante que nas sucessões familiares da empresa, eu não sou dono da empresa, né? Eu presto um serviço para. Nas sucessões, é muito interessante isso, a abertura do receber. Porque ele poderia dizer, estou há 40 anos fazendo assim e sempre deu certo. Não, ele disse, ó, opa, não, realmente, tem que mudar aqui, tem que mudar ali. Mas eu acho pela a experiência dele mesmo, de ter que evoluir nesse tempo. Então ele já tá vendo que teve que ocorrer uma mudança e tá ocorrendo novas mudanças. E vai continuar. E vai continuar. É uma lei da natureza. Só sobrevive quem se adapta. Então, quando o vento bate em sentido contrário, as árvores mais duras se quebram, as mais flexíveis se dobram e depois se reerguem. Então, acho que esse é o caminho. E assim, tu tem que falar a linguagem que a pessoa consegue entender, não é para agradar, é para entender. Sem que tu tenha que descer o degrau. Eu acho que isso aí também é importante, né? Contar uma história assim, um dia eu ia para o trabalho e eu tinha 2 estagiários. Nós íamos para uma atividade de fiscalização e aí eu perguntei para eles, vocês vão para onde? A gente veio para te acompanhar mas tu veio de chinelinha havaiana, regata e calção, eu pensei que tu ia para a praia. Como é que tu vai chegar num estabelecimento com essa roupa aí? Então é assim, tu tem que descer o degrau, falar a linguagem para as pessoas entenderem, mas tu também não pode ser chulo nem estar em desacordo com aquilo que prega os comportamentos locais. Ia numa atividade de fiscalização no frigorífico, barba cortada, roupa impecavelmente limpa todos os dias para que eu pudesse cobrar do cidadão. Sim. Porque Então, a autoridade está aí. E no mundo aqui fora igual. Não, lá eu tinha um chefe que definia, eu tinha um comportamento, um regramento sanitário que dizia, não, aquilo lá eu herdei para mim, é bom. E aqui eu vou usar, eu tenho que usar uma vestimenta adequada. O padre vai rezar a missa o pastor vai de terno e gravata, ele não vai de bermuda e chinelo. Sim. Então faz parte da liturgia. Eu acho que se vestir adequadamente, falar adequadamente, quebrar o gelo de vez em quando e ter a ciência como baliza, mas a ciência tem que ser entendida pelo cidadão comum, senão... Porque aquele que tu não vai te comunicar com o doutor a cada dia, tu vai te comunicar, o doutor vai se comunicar com o peão, com o pedreiro, com o pescador, com a faxineira, com todos. É porque a comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. Eu acho que... E aí tem que... Se está dando eco, é o que eu falo, que tem que estar... Alguém gostou, muitos gostaram, muitos e muitos, é porque está dando certo. Então eu sempre adotei essa... E também eu acho que independente do local e da projeção que cada pessoa atinja, o que não pode faltar é humildade, né? E aí a vida não para. Quem vai parar amanhã, ele já parou hoje. Eu acho que eu tenho os meus exemplos, não sei se o tempo que eu tenho para falar, os meus exemplos de vida são aquelas pessoas que antes de morrer fizeram a projeção de um grande empreendimento e que a sociedade se beneficiou. Vou citar assim um exemplo da Vinícola Franchione. O cara morreu 4 meses antes da inauguração, mas foi tão forte a importância do trabalho ideológico dele que ele mudou o cenário da produção de uvas e vinhos no Planalto Serrano. Isso é imortalidade. Imortalidade, essa é a marca. Assim, muitas pessoas foram atrás e a sociedade inteira ganhou. Estou falando de dezenas. O Genésio Mendes do Tubarão, que deixou de investir fora, investiu aqui e criou uma legião de seguidores, né, de pessoas que... Acho que esse é o caminho. Movimento economia Ele não precisa, ele podia pegar muito tempo atrás, parado e gastar dinheiro. Mas até quando? E ele continua empreendendo, né? E gastando o que ele precisa, porque eu só vou gastar o que eu preciso. Não vou gastar o meu patrimônio inteiro. Eu tenho chance de fazer alguma coisa a mais.
E a gente também tem outros projetos ainda que deixa eu falar no outro momento, e, né, eu não quero me antecipar agora. Fica em off. Suspense aí. Suspense. Mas sempre ligado para essa área de aumento da interação animal e de bem-estar. Se a gente não viver com bem-estar, a vida não tem Não faz sentido. Não tem sentido. E tu acha que hoje os tutores estão mais entendendo isso com esses teus anos de experiência? Tu vê essa mudança dos tutores cuidar mais dos animais? Entenderem a importância sobre isso? Eles sabem da importância, eles estão mais exigentes. O tutor, antes de chegar no veterinário, ele já foi no YouTube, na internet, no Google, ele já tem as informações. Agora, a ferramenta a inteligência artificial nunca vai substituir o homem. Por mais que tenha um robô operando, se não tiver uma pessoa treinada, o procedimento cirúrgico não vai acontecer. Por mais que a inteligência artificial produza um texto, se ela não tiver uma alma humana ali dentro, não tem sentido nenhum, não vai chegar a lugar nenhum. Muito embora as pessoas vão sendo eliminadas porque elas não conseguem entrar nessa nova dinâmica de comunicação, de aprendizado e de futurismo, né? A gente não sei onde é que a gente vai parar. Sim. Mas é inevitável, a gente só vai andar para frente. Sim. E nesses últimos 40 anos, estamos chegando perto do fim. Não fala em tempo. Nesses anos de experiência, para quem está começando, eu não digo nem como veterinário, mas para quem está empreendendo agora e chegou naquele ponto de inflexão, como tu disse, chegou no momento que ou a gente encerrava ou a gente continuava. E dentro dessa tua experiência toda, com as decisões que tu tomou que te levaram onde tu está hoje, o que tu falaria para essa pessoa? Que mensagem tu deixaria para ela? Segue em frente, não para. Só vai. Não para. E se tu tiver em dúvida do não parar, para e pensa. Depois tu segue. Porque eu acho que em qualquer lugar é muito triste tu encerrar a tua vida sentado de pantufa, pijama, vendo televisão. É broxante, né? Não tem a mínima condição. Não. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que sair fora, tenho que caminhar, tenho que andar de bicicleta. A bicicleta é o exemplo, né? Que ela só fica em pé se estiver andando. O equilíbrio envolve movimento. E o resto a ciência sem a fé também é muito nula. Tem um momento que a ciência se encerra. O paciente é terminal. Estou falando na área humana e na nossa área. A gente convive muito com o encerramento da vida. E a gente gasta muita energia. O tutor rouba muita energia querendo um milagre. Mas a vida, nós temos um ciclo. O animal tem um ciclo. Nós temos que ter um entendimento que para aqueles que acreditam na imortalidade da alma, a vida continua. Sim. Essa é a meta. Então não tem como parar. Então, acho que é isso, né? É isso. Flexível, hein? Foi. A gente queria agradecer o seu Márcio por ter vindo, participado aí, dando essas... Passou até perfume, chegou cheiroso. Cheiro né? cheiroso. Com a barba, né? Com a barba. Então, Mas deu altos conhecimentos pra gente, pro pessoal que tá assistindo, né? O objetivo hoje de trazer no fim, nem me falando, não precisa nem mais dizer qual foi o objetivo do convite, né? Foi justamente trazer alguém que tem uma experiência tão grande e que foi o responsável por hoje eu também estar na veterinária, né? Se não existisse Messias, não existia André, não existiria o Pet Empreendedor. O Bento. O Bento. E porque não basta, eu acredito que não basta ter o meu conhecimento e ter o conhecimento da veterinária sem ter uma história por trás disso. E embora tu se coloca num espaço pequeno, tu tem uma história de grande sucesso. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, muitos veterinários, provavelmente pela mentalidade que tem, não vão chegar nem mesmo no serviço público. Vão parar no meio do caminho. E trazer a tua história de experiência e de inspiração para esses velhos, que eu espero que eles tenham entendido o futuro e o potencial que eles têm, as oportunidades que eles têm, é muito enriquecedor. Eu espero que tu entenda o quanto tu inspira tantas outras pessoas veterinárias, o poder que tu tem.
Eu agradeço o espaço, eu não queria ser tão prolixo, tão comprido aí na conversa, né? Espero não ter cansado, eu sei que toda conversa comprida acaba sendo cansativa, mas a gente acaba se Existe conversa empolgando cansativa, existe e conversa quem gerou boa. a entrevista não esqueceu de me cortar, né? A gente vai falando, mas é assim, falou sobre como o tutor avançou, eu aprendi uma coisa, quando eu comecei a trabalhar, o primeiro posto de trabalho, alguém falou assim, ó, tu vai no município tal, aquele cara é chato, aquele, cuidado com aquele. Eu fui pegando a ficha de cada um, os meus colegas que conheciam a área falaram, eu vou ter que estudar o que esse cara, supostamente chato para eles, tem que eu possa dobrar, fazer ou melhorar. Ou Eu adoro isso. E aí foi Acho que essas pessoas chatas, complicadas, eu estou falando de tutores aqui também, são essas que nos inspiram. Nos fazem crescer. Essas que me fazem crescer. E muitas vezes o errado sou eu. Eu preciso adotar aquele caminho lá. Então, o fundador da Sadia, chamado Atílio Fontana, ele tinha uma oração que ele carregava na pasta e ele agradecia a Deus todos os dias por ele ter concorrentes. Senão ele seria um cara medíocre. Então, eu considero também uma das histórias de sucesso que não Santa Catarina, que o mundo teve, o Brasil. A Sadia e a Pernambuco é o maior empreendimento, um dos maiores conglomerados de saúde animal e de alimentação do mundo, né? Então, baseado no progresso, no crescimento, na evolução. Imagina. Sim. Olhando para frente, olhando para frente, né? Olhando para frente e ajudando uma legião de pessoas que precisam do emprego, precisam da informação. Porque ninguém ganha sozinho. Eu acho que a regra de de construir uma empresa, de montar uma equipe, é todos ganharem, todos aprenderem, compartilhar o conhecimento, o dinheiro, a ciência, porque não existe concorrente, né? Muitas vezes o concorrente ajuda também. Aquilo onde ele tem um limite, eu tenho um índice de sucesso e vice-versa, né? Acho que pode ser. Uma frase que tu sempre falou, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Legal. Eu gosto bastante dessa frase, na verdade. Não é tua, mas é a que fala. Eu escutei com a Clarice. É isso daí. A vida segue. Bom, então, né, era isso. Era isso. Então, Betis, obrigado pela Obrigado, companhia. E como a gente se fala, um grande beijo. E em breve,